Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus, recebendo tudo que Ele quer que para você entregar hoje. O amor de Deus que você vai entregar para outras pessoas nesse dia. Estamos lendo as devocionais do Oswald Chambers, esqueci, eu faço isso em inglês para outro autor, fiquei confuso há um momento. Oswald Chambers, o seu livro Tudo para Ele, que é um livro sensacional, um livro cheio de sabedoria. E a leitura de hoje tem esse título, Sendo um Exemplo de Sua Mensagem, sendo um exemplo da mensagem de Jesus. Segundo Timóteo 4:2 diz assim, prega a palavra. Prega a palavra. O que significa essa ideia? Pregar a palavra. Vamos ler as palavras do Oswald Chambers para ver o que ele queria dizer quando ele fala sendo um exemplo da sua mensagem. Não fomos salvos para sermos apenas instrumentos de Deus, mas para sermos seus filhos e filhas. Ele não nos tornou agentes espirituais, mas mensageiros espirituais. E a mensagem deve ser parte de nós. O Filho de Deus foi a sua própria mensagem. As palavras, Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito, são vida. Como discípulos, nossa vida deve ser um exemplo santo da realidade da nossa mensagem. Até o coração natural de uma pessoa não salva irá servir se for chamado para isso. É necessário um coração quebrantado pela convicção do pecado, batizado pelo Espírito Santo e esmagado em submissão ao propósito do Senhor para tornar a vida da pessoa um exemplo santo da mensagem de Deus. Existe uma diferença entre dar testemunho e pregar. O pregador é alguém que recebeu o chamado de Deus e está determinado a usar toda a sua energia para proclamar a verdade do Senhor. Deus nos leva para além das nossas próprias aspirações e ideias em relação à nossa vida e nos molda e aprimora para seu propósito, exatamente como ele agiu na vida dos discípulos depois do Pentecostes. O propósito do Pentecostes não foi ensinar algo aos discípulos, mas fazer deles a encarnação daquilo que pregavam, a fim de que pudessem literalmente transformar-se na mensagem de Deus em carne. E sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. Permita que Deus tenha completa liberdade em sua vida quando você fala. Antes que a mensagem de Deus possa libertar qualquer outra pessoa, sua libertação deve primeiro ser real em você. Prepare com todo cuidado o seu material expositivo e então deixe que Deus coloque fogo em suas palavras para sua glória. Eu entendi através dessa palavra que é mais importante a mensagem que eu vou pregar ser real na minha vida do que seja algo perfeito e preparado através do meu compromisso, a minha inteligência ou o meu trabalho. Então, há uma diferença entre eu falar da realidade que eu estou vivendo, a realidade de Cristo em mim, do que eu pregar uma mensagem 100% organizado e lindo. É a paixão da mensagem que deveria sair de mim, a paixão por Jesus que deveria sair da minha vida. Eu me lembro que um pastor pregou muitas vezes e eu fiquei impressionado com o coração dele e a maneira que ele pregava, mas quando eu conheci o relacionamento entre esse pastor e Jesus,
eu fiquei mais impressionado com a intimidade que ele tinha com Jesus do que a mensagem que ele estava pregando. Na realidade, quando a gente fala de Jesus, devemos falar de alguém que a gente conhece, de verdade. Não devemos simplesmente dar uma palestra a respeito de alguma coisa que Jesus disse ou que Jesus fez, mas deveríamos estar comunicando com nossa vida e a nossa voz que o amor que temos para Jesus é um amor genuíno, real. E a gente pode pregar isso no púlpito, que é ótimo, eu faço isso quase todo domingo, mas a minha vida precisa ser a pregação, ou melhor dizer, a vida de Cristo em mim deveria ser a minha mensagem. A minha mensagem deveria ser: Ele é tudo, está em todos os discípulos. Ele é tudo para quem quer viver. Ele é tudo. Se a gente quiser ser perdoado, Ele é o perdão. Temos que chegar onde Paulo chegou, quando ele disse: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que morreu na cruz por mim. Cristo em nós, a esperança da glória. Se você tem a oportunidade de falar de Jesus, através das suas mãos, do seu olhar, até de uma pregação, revela o que realmente vive em você. É Cristo em nós. A mensagem nossa deveria deixar a pessoa que está ouvindo a mensagem querer conhecer Jesus. Esse é o alvo, que a pessoa ouvindo a gente esqueça da gente e começa a pensar e focar em Cristo Jesus. Tenha um ótimo dia e Deus vai te abençoar. Prega da sua maneira. Pode ser pregação de abraçar alguém, ou agradecer a alguém, ou apoiar alguém, ou pregar uma mensagem. Mas no fim, o que é importante é a pessoa perceber que esse relacionamento com Jesus é possível para ela também. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.